VCast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação, Breno Maciel. Seja bem-vindo para mais um VCast. Esse é o nosso 20º episódio hoje da Faculdade para a Vida com os meus amigos da Critéria Energia. Muito obrigado aí pela presença, meu amigo Carlos Tirano e Jordan, do Michael Jordan. Meu amigo Fábio, que está chegando aí, culpa minha. Fábio não está atrasado, pessoal. O Fábio está no horário. Não, foi a maquiagem, demorou. Não, ele não está atrasado, não. Eu que me confundi com os horários. Mas o Fábio está chegando aqui com a gente para compor o nosso quarteto fantástico. Gostou aí? Sou gelado, né? Massa, gelado massa. Não é do Quarteto Fantástico, não, né? Dos incríveis, pô. É dos incríveis, pois é. Tudo bem, galera? Hoje falando da faculdade para a vida. E vocês se conheceram na faculdade, né, Carlos? Como é que foi a história aí de vocês? Foi. Então, primeiro me apresentar, né? Eu sou Carlos Tirano. Eu sou hoje o diretor executivo da Critéria Energia. Então, eu lido com toda a parte da gestão, que é relacionado a financeiro, né? A parte também relacionada à estratégia, que eu discuto estratégia tanto operacional com o Jordan, quanto na área de crescimento de vendas e estratégia com o Fábio, né? Que é o setor mais comercial da empresa. Então, a gestão está concentrada em mim e os outros setores são divididos, a gente é um trio, né? Tá nesse triplex, digamos assim, né? Entendi. Dividido dessa maneira. E essa divisão veio do início já, quando vocês já começaram a pensar na empresa? Olha, tu, Fábio, mais desenrolado aí, network, vai para o comercial, o Jordan é mais o CDF, tirava mais 10 aí na parte de engenharia, vai para a parte da técnica, COO, e eu aqui vou ficar na gestão, que eu sou mais organizado aí com as finanças. Teve um pouco disso, eu tinha um pouco mais de mão para isso daí, eu já pensava um pouco mais, eu tinha um pouco mais de networking, eu conhecia mais pessoas, eu consigo fazer interações um pouco mais fácil até que os meninos. A gente falava, né, que quando a gente se conheceu, eu achava que o comercial era exatamente. Você, pela desenvoltura, não, quero falar contigo, não sei o quê, Marcos e o Fábio só do lado, né? O Fábio é meu fiel escudeiro, né, mano? O Fábio tá aí. Então, ele não sabe falar muito, mas quando digitar ele sabe. Bicho é rápido. Ele é rápido pra digitar. Equipe, como é que tá meus leads aí? O CPL. Não, e ele é chato pra caralho. O Fábio, quando ele quer ver alguma coisa assim, mano. Ele fica. Mano, o Fábio é alto nível de exigência. Growth, é um cara lá de growth and hacking. Até né? Eu, pra manter ele na expectativa dele, pô. É o cara que eleva o nível do time, ele pressiona muito, o Fábio pressiona muito. Que bom. Dos dois, o Fábio pressiona mais do que o Jordan, com toda certeza. É bom, cara, ter alguém que puxe, né, cara? É melhor do que você ficar tendo que puxar. Exatamente. Ainda mais na Quando venda, ele chegar, né? eu não posso falar a mesma coisa, né? Exatamente. Ainda mais na parte de venda, que é o que sustenta a empresa. Então Se não tem tiver que venda, tu não tem nem o que fazer, né? Aí ele não tem nem o que gerir. Aí, não, então, exatamente. Vamos voltar. Gerenciar os boletos só. Como é que eu pago hoje aqui, se eu pago hoje, se eu pago amanhã. Voltar pra tua pergunta, não fugir muito da tua pergunta. A gente já veio dessa estratégia. Antigamente eu até fazia um pouco de comercial também. E na medida que a gente foi progredindo, Na verdade, eu acho que todo mundo faz comercial, né? Quando você tá com a camisa da Critéria Energia e o cara te aborda ali, você não perde a venda, faz técnico. Eu acredito que você faz o processo da venda através do Fábio, mas eu acho que vender, todos da empresa acabam vendendo, né? Funcionários, colaboradores, CEOs, com certeza. Todos acabam vendendo, mas o processo comercial, digamos assim, começa por ele, né? CRM, marcar a visita, proposta e tal, é por ele. Mas muitas vezes ele chega no cliente que já tá vendido já, né? Já tá vendido para o cliente. A gente tem um diferencial também que a nossa equipe toda é muito técnica, né? A gente veio da engenharia, nós três somos engenheiros, então a gente já tinha um pouco de... A gente tem muito dessa técnica, então, tipo assim, se alguém quiser conversar, se você quiser conversar comigo, conversar com o Jordan, sobre alguma coisa relacionada ao setor que a gente tá, é muito fácil para eu tirar tuas dúvidas, te deixar seguro com o que eu tô falando, porque a gente tem confiança no que a gente sabe. Tem base técnica. Então, a venda já começa daí. A partir do momento que você cria uma confiança no cliente, que ele sabe que eu não tô fugindo das perguntas, que eu não tô... não, preciso falar com o Fábio, preciso falar com o Jordan. Claro, vai ter uma situação ou outra que é muito específica.
Mas fora isso, a gente tem essa técnica. A gente sabe, antigamente todo mundo era técnico, digamos assim, né? Na época da faculdade. Então, sempre que alguém chega para conversar comigo e sabe do que eu faço e a pessoa começa a querer tirar dúvidas, já é um processo comercial. Que ela já está entendendo, ela começa a ficar curiosa, vai perguntando até o ponto que ela chega, ó, posso falar contigo, queria fazer uma visita? Aí sim, aí já está muito fora da minha alçada. Fala, beleza. Vocês eram da mesma turma na faculdade? Não. Não, a gente engenharia diferente. A história começou com um barco solar, um projeto da faculdade que não existia, estava no papel. E me convidaram, convidei o Fábio, convidaram o Carlos. Na época Mas era da mesma... Da mesma faculdade, mas é engenharia mecânica, mecatrônica e elétrica. Então a gente não se conhecia, não estudava junto. O Fábio tinha alguns amigos em comum, mas o Carlos não conhecia de forma alguma. Quando ele entrou, eu falei, rapaz, é só um playboy que tá aqui para brincar e tirar foto. Deu o nome dele. Presta atenção. Ele deu o nome dele que meu amigo fica impressionado. Ele pilotou o barco por quase 3 anos. Até hoje eu acho que não existe piloto melhor. O pessoal da faculdade aí, quando for ouvir o podcast, eu acho que eles vão concordar. Mas eu não conhecia ele. Qual foi a faculdade de vocês? Ué. Lá não é a escola de tecnologia, ali é a Chinada C. Vargas. Então a gente conheceu o Solar lá. Se for somar, a gente tá com uns 8 anos que a gente conhece o Solar. Foi esse projeto do barco que vocês... Que uniu a gente, que uniu vocês. Eles já se conheciam, fizeram técnico no IFAM, no mesmo colégio, mas na mesma instituição, mas não exatamente na mesma sede. Unidade diferente. E eu não fazia ideia de quem eram os dois. Foi o primeiro trabalho formal de vocês, dos três? Já tinham experiência com outras empresas, foram funcionários e resolveram empreender? Ou vocês já saíram na faculdade naquela ânsia? Disse, bicho, não vou querer ter... Esse papo de não ter chefe é mó ilusão, né, bicho? Porque, meu irmão, a gente tem o chefe mais exigente que qualquer pessoa possa ter, que é o cliente, né, irmão? Exatamente. Então, ele é exigente, ele tem... Né, faz a gente acordar cedo, faz a gente entregar o melhor, faz a gente dar resultado. Não é um chefe... O chefe é o cliente, pô. Exatamente. Não é verdade? A minha carteira de trabalho não sei nem onde tá. Só tem uma assinatura que é do estágio da época do ensino médio técnico. Fiz quase 10 meses de estágio no distrito. Então, tive uma experiência legal nessa parte mais técnica de manutenção, deu uma visão legal. Mas na faculdade eu não cheguei a estagiar, não trabalhei de carteira assinada. Fiz só uns projetos lá para fazer como se fosse o estágio, complementar. Eu dediquei mais a projeto de monitoria. O projeto do Leviatã foram 5 anos. Eu e o Fábio viajamos 3 vezes para competição lá no Rio de Janeiro. Então, de experiência profissional, basicamente eu tenho um estágio de 5, 6 anos atrás. Então, essa aqui foi um desafio que não tive um chefe mesmo, um trabalho assalariado normal, e já foi se virando e aprendendo a ter chefe, a ser chefe, foi aprendendo pagar a folha, começar no negativo, sem saber o que vai ter o que vem de lucro, mas tu já sabe o que tu vai ter de despesa, de custos. E a faculdade de engenharia, ela não ensina gestão, empreendedorismo, não ensina recursos humanos, não ensina... Como é que foi surgindo assim quando foi surgindo esses desafios do aprendizado nessas áreas? O que é que vocês buscaram para poder estar suprindo isso e buscam hoje? Cara, desde marketing, o início... eu sei que vocês estão muito bem. É verdade. A gente tem uma agência, a gente achou uma agência aqui em Manaus, que ela supra as nossas... ela supra as nossas necessidades. Então, desde que eu formei, eu tinha essa noção de que eu não... Pô, é um ambiente, é um universo muito complexo, né? Tu que também é dono de empresa, sabe que é muita coisa, todo dia surge uma coisa diferente, todo dia muda uma regra e é muito complicado. Então, eu sempre busquei ou estar fazendo conexões com pessoas que possam resolver o meu problema, que foi o teu caso. Basicamente, a gente tinha essa demanda, não sabia como resolver, vamos achar alguém que sabe resolver, que é mais fácil. Ou então buscar algum lugar que eu possa achar pessoas que possam resolver o problema, entendeu? Então, tipo assim, eu busquei a MBA, tô finalizando meu segundo MBA agora, os dois na FGV. Então, nesse gestão empresarial que eu fiz, eu conheci muita gente, e dessas pessoas que eu conheci, muita gente me ajudou. Então, a minha contabilidade eu conheci lá, que é uma pessoa que tem anos de experiência na Costa, então ela me ajuda muito. E a base que o MBA me deu foi muito boa, ele abriu minha cabeça para muita coisa, que a gente tem uma visão quando a gente começa, que tudo vai ser lindo, que a gente vai rampar fácil, então, não é assim, a gente sabe que
Quem vê a gente de fora fala, pô, o Breno agora tá com a vanguarda grande e tal. Pô, tem que ver a história. Não foi de um dia pra noite que ele ficou assim. Deu sorte, né? Foi de sorte de um dia pro outro, 16 anos só aí de Pois é. empresa e 20 anos de mercado aí, foi rapidinho. Aí tem muito disso, né? A gente também começou muito pequeno, a gente começou numa sala basicamente desse tamanho, com 4 pessoas, né? E a partir do momento que a gente foi aprendendo, apanhando, crescendo, foi um processo contínuo, né? Vamos, salva de palmas pro meu amigo que está chegando aqui, que é o chefe mor dessa galera, que bota essa galera para trabalhar aí. E aí, Fala, Breno. tudo bom, Rabinho? Beleza? Senta aí Boa com a noite, gente. boa noite, pessoal. Eu queria pedir desculpa já falei aqui pra galera, tá? Que você não está atrasado. Eu que confundi os horários, você é um cara Adiantou. pontual, 20 horas em ponto, que foi o horário que o Brenão 20 marcou. horas em ponto. Que o Brenão marcou com o Fabinho aí. E aí a gente tá trocando ideia aqui sobre o início, como tudo começou, né, Fabinho? Sim. E eu estava falando aqui que a empresa da faculdade de vocês de engenharia, ela não ensina a empreender, né? Ela ensina a ser um bom engenheiro, um técnico, saber. Tanto que vocês são 3 engenheiros que, como o Carlos estava falando, dominam o que vocês fazem. Então, apesar de você estar no comercial, se a pessoa procura o Jordan ou o Carlos, eles conseguem explicar muito bem sobre o produto, sobre os benefícios, tudo isso. Então, a gente estava só para te contextualizar aí nesse momento. E então tu buscou essa MBA dessa parte de gestão? Exatamente. Eu comecei eu fui o primeiro a olhar mais para esse lado de gestão. Antigamente eles estavam um pouco mais imersos operacionalmente no processo. Então alguém tinha que olhar para essa parte. Pô, peraí, a gente não pode só ser pessoas que fazem coisas e entregam coisas para os outros. A gente tem que ver o contexto do todo, como é que o que precisa, quando precisa, para quando precisa. Compra de material, quando investir, saber quando comprar, quando vender. Comprar né? bem para vender bem, comprar Exatamente. com qualidade, parte técnica, componentes. Hoje vocês inclusive, né, Fábio, ganharam um prêmio, né, da empresa, que é como a vanguarda, né? A gente trabalha com a RD Station, que é o maior software de automação e marketing da América Latina, e eles premiam essas agências parceiras. Há vários anos a gente vem ganhando prêmios, e com vocês acontece a mesma coisa. Tem uma empresa que vocês compram a matéria-prima dela e vocês meio que fazem um share de mercado baseado nas compras dessa empresa. Explica um pouco sobre isso aí. A gente ganhou uma premiação dessa empresa, que é onde a gente compra basicamente os geradores, né? A gente sabe hoje posicionada que ela é a maior empresa hoje de distribuição. Então a gente tem uma ideia que se a gente está entre as 100 dela, as 100 maiores empresas, ranqueada por ela, Brasil, então a gente realmente está numa posição boa. A gente sabe que tem outras empresas no mercado, então diluindo isso a gente ainda está muito bem posicionado, né? Tem empresas que importam também e tudo mais, mas se a gente está entre as maiores da empresa que fomenta basicamente o mercado solar aqui no Brasil, então a gente realmente está bem posicionado. Muito bem posicionado. E no familiar de vocês, assim, essa vontade de empreender veio? Vocês têm os pais de vocês são empreendedores e vocês viram alguém de perto assim que, pô, eu vou ser empresário? Ou, pô, esse playboy aí da faculdade aí, pô, para que o pai dele faz? Empresário, vou fazer esse tal de ser esse negócio aí de abrir empresa, abrir CNPJ, que é muito simples, né? Abrir CNPJ é muito fácil. O cara abre ali, Rapidinho. você nem quanto é que tá custando hoje. Já começa dando tudo certo, né? Mas no dia a dia a gente vai vendo que nada é muito fácil. E como foi no início? Muita dificuldade, assim? Não, vocês têm quantos anos de empresa? A gente tem 3. 3 e pouco, né? Uns 3 e 8 meses. Ou Arredonda seja, para 4 já. 4 anos, mas aí desses 4, 50% foi na pandemia. É verdade. E aí, Fábio, como é que foi vender painel solar na pandemia, irmão? Foi bem complicado, né? Porque a gente faz uma venda técnica, né? E aí a gente tem que ter certeza daquilo que a gente está vendendo. Então não basta o cliente chegar com a gente e falar, eu preciso abater minha conta aqui, eu estou pagando R$1.000, manda para mim um orçamento aqui. Não é tão simples, né? A gente precisa saber se o que a gente vai oferecer para o cliente, se vai caber no telhado dele, se as placas vão gerar aquilo que a gente está prometendo que vão gerar. Então, a pandemia, ela impossibilitou que nós fizéssemos visitas aos clientes.
Então, Os condomínios travaram, né? Não pode. tudo. Então, isso aí acabou dificultando um pouco a parte comercial, né? A gente teve que se reinventar nisso. Videochamada, ou então satélite, encontrar uma forma de fazer isso. E realmente foi um desafio na parte da pandemia. As empresas travaram investimento, teve contratos assim caminhando bem, aí tiveram que congelar os investimentos com medo do futuro, né? A gente sofreu um pouco com isso. O mercado todo sofreu. Então, mais 4 anos é muito pouco assim, né, cara? Algum momento no início vocês sofreram com capital de giro, porque não é fácil, né? O cliente começa a pagar ali e tem os custos, tem recorrente, aí vocês vendem um projeto, aí espera outro projeto para aprovar. A jornada para o cliente aí, entre eles ok, eu vou fechar e realmente o dinheiro está na conta da empresa, demora um pouquinho, né? Quanto tempo, Fábio? A gente fecha o contrato, né? A gente tem o tempo de execução aí, que varia de 60 a 90 dias. E aí a gente faz por partes, né? Primeiro, o cliente, ele... Hoje 90% é financiado ou daria mais até? Não, bem menos que isso é financiado, por incrível que pareça. As pessoas, elas têm uma reserva guardada de um dinheiro que elas sabem que investindo vão ter um retorno. Então, eu diria que está quase no meio a meio. O payback fica mais rápido, né? Se você pagar à vista, sim. Teoricamente... Não vai ter os juros da operação com o banco. Não vai ter os juros com o banco. Isso. Então, a gente primeiro compra o equipamento, em paralelo já faz o projeto. E aí, assim que o equipamento chega, a gente já vai, né? Principalmente mais ainda no início da empresa, né? Poucos projetos. A gente conseguia fazer com que a instalação fosse muito mais rápida. Finalizando a instalação, a gente conseguia lá ter integralização do valor. Né? Tinha muita dificuldade de credibilidade. Vocês têm cara de novos, né? O mais barbado aí, tudo bem que vocês deixam, acho, de propósito. Eu tô olhando aqui, todo mundo está deixando a barba crescer de propósito. Eu tentava também, mas a minha não aparecia muito, não. Mas... Isso é estratégia. Aí... Mas, 3 novinhos, empresa com 6 meses aqui, porque me vendeu um projeto aí de 50 mil, 100 mil, 200 mil, será que vão entregar? E a manutenção, como é que fica? Foi muita barreira nesse sentido para vocês? Muita objeção? Eu já tinha cara com 24 anos quando montei a Vanguarda, já tinha cara de 40 já, então para mim não tinha muito... Então... Mas aí, vocês? Pra gente foi sim uma barreira, essa questão de nós sermos jovens, né? Mas as pessoas, elas gostam de fazer com a gente, por nós sermos jovens, por incrível que pareça. Por nós 3 sermos engenheiros... Você cai do telhado, né? não morre. Tá? Aguenta mais, né? Tá maluco. Por nós sermos engenheiros, termos feito o barco solar, né? Bota uma aguinha pro meu amigo aí, enquanto ele tá... Por nós termos feito o barco solar, né? Quer uma cervejinha, uma vodka, Não, eu vou ficar na água por enquanto, que daqui a pouco a gente... Corta aí, vem pra TV isso aqui. Na internet pode. Então, por nós passarmos essa credibilidade, né, a gente realmente saber o que a gente está fazendo desde o início da empresa, isso aí possibilitou a gente realmente a vencer essas barreiras de, será que o cara sabe o que ele está fazendo? Ou será que esse cara vai me entregar? Então, com certeza a gente teve essa dificuldade, mas a gente conseguiu passar ela muito bem. Graças a Deus. E é muito difícil, cara, o cara entender, porque é uma conta tão lógica, o cara fecha um projeto, ele vai pagar a mensalidade, que é a conta dele, e a conta dele já vai vir reduzida, somando, vai dar a mesma coisa, e ainda tem gente que ainda pensa. Tem gente que não faz a conta da maneira correta, né? Ela pensa só no valor inicial, ele pensa, vou despender de um valor, assim, equivalente a um carro. Ticket médio hoje é o quê? 50 pau? 40, 50 mil, mais ou menos, o ticket médio, né? Uhum. Claro que vai crescendo com o tamanho da conta que o cliente está querendo abater. Mas é só fazer a conta. Com certeza fecha, né? Sim. Vai manter aí vai pagar um boleto. E fazer conta em engenheiro é bom, né? Você sabe um pouquinho, né? Falar de payback aí. E essa lei 14.300, como é que funciona aí? Como é que tá? Veio para atrapalhar, para ajudar? Já tá em voga? Já tá... Tá, o seguinte, ela entrou aí em vigor agora, né? Dia 7 de janeiro. Atualmente, quem fizer o projeto, né, nesse período de 1 ano ainda, então até 7 de janeiro de 2023, vai ter a compensação do que gerar de créditos em energia de 1 para 1. Então, vamos lá, se você gerar 100, ou se você gerar 1.000, vai resgatar os 1.000. E aí, depois desse período, né, vai passar a ser taxado devagarzinho. Eles fizeram isso aí para não ficar tão pesado logo de cara.
Entendi. Então agora é realmente o melhor momento para se fazer, né? Sem nada de taxação. Até 2045. Entendi. E na operação, irmão, como é que é o teu dia a dia aí lá na empresa? Conta aí um pouquinho pra gente. Você é o cara que fica acompanhando as obras, tanto manutenção daquelas que aconteceram, quanto a instalação das novas placas. Tu só visita, tu acompanha full time o projeto, como é que funciona? Hoje, graças a Deus, eu não tenho tempo para acompanhar todas as obras, isso é bom. A gente tá Hoje tem quantas andamentos? A gente normalmente faz Pode falar aí? É porque as obras são relativamente rápidas, 2, 3 dias uma residencial, então hoje acabou 2, 3, amanhã começa mais 2 ou 3. Mas no mês a gente entrega entre 15 e 20, num mês assim mais comum. Tem mês que a gente acumula mais, por algum motivo de festivo, alguma outra situação, chegar a 25, entregar 25 obras num mês só. Chover todo dia, né? Tem esse período de então- chuva também, então dá uma atrapalhada. Esse finalzinho de ano. Tá no assim, ritmo bom, né, cara? Aí Vanguarda tá ajudando aí o negócio. Graças a Deus. Mas eu não consigo visitar pessoalmente todas as obras, mas eu tenho um supervisor da parte de montagem de placa, a parte supervisor de elétrica, supervisor de manutenção. Então eles são meus olhos. Então eles olham tudinho, eles me reportam alguma coisa, a gente senta e conversa. Ó, tal cliente deu uma coisa de errada, a gente tem que fazer diferente, ou como é que a gente resolve agora para amanhã, para o outro dia. Mas é um desafio todo dia, porque meio que é repetitivo em alguns aspectos, mas em outros sempre tem uma surpresa. Tem um detalhe do telhado, a placa tem que ficar uma orientação diferente, a telha do rapaz é mais antiga, tem uns 15, 20 anos, tem que fazer uma limpeza, uma pintura, uma envernização. Tem uns detalhes que a gente sempre se preocupa. A gente não chega... A gente é meio preciosista, que a gente não consegue. Pelo menos eu não consigo de verdade de querer entregar uma coisa mal feita. Então, a gente encontra uma surpresa que de repente na venda a gente não viu e vai gerar um custo. No geral, a gente não passa para o cliente, porque é muito chato, 2, 3 meses depois da assinatura do contrato, chega lá, mais 1.000, 1.500 aqui para mim, para eu poder fazer isso que eu não vi antes. Mas a gente não vai deixar na mão o cliente. Que os engenheiros civis escutem esse podcast e façam a mesma coisa nas obras, né, irmão? Porque o cara diz que começa com X e no final ele gasta 3 vezes mais do que estava previsto. Não. E é uma coisa que pode durar muito tempo. Então, tem que usar o cabo certo, tem que trocar esse disjuntor, trocar essa caixa, dar essa pintura aqui no telhado, tapar aquele buraco. Tudo que tem que fazer a gente faz, porque é uma coisa que pode durar muito tempo. Não adianta fazer isso hoje, daqui a um ano, o cliente está falando mal da gente, que apareceu um monte de coisa depois e tal. A gente tenta fazer o melhor possível. Então, esse desafio de manter essa qualidade, de encontrar algumas surpresas de diferentes situações que a gente encontra, a gente se preparar bem e dar o nosso desenrolar da melhor forma possível. É um grid, né, que vocês fazem, né? Existe um conectado grid e as off-grid. Explica um pouquinho aí pra gente aí, você que é da área técnica, a diferença das duas. O on-grid, eu não possuo bateria, na falta de energia, falta normal, mas a ideia do on-grid é eu pegar aquela conta de 1.000, 2.000, 10.000 e baixar ela para as taxas. Então, hoje está girando entre 160, 150 taxas? Do sistema trifásico, de uma casa de padrão assim, 2 pisos, 150, 160. Se for bifásico, uma casa menor assim, um piso, a gente encontra a conta de 80, 90 reais. Eu paguei hoje, 162, eu acho. Lá em casa é bifásico, eu veio uns 85, se eu não me engano, na última agora. Então, o on-grid, a ideia é eu gerar energia de dia, o que eu não consumi na hora com os eletrodomésticos, eu mando para a rede, é como se o medidor girasse o contrário, aquele estilo disco antigo, Sim. E ele vai contabilizar. E no final do mês vai ter um saldo de eu gerei mais, eu vou ter um crédito para guardar ou para mandar para outro local, uma casa de outra pessoa. Tem que estar no mesmo nome, né? Só tá no mesmo titularidade. Normalmente um parente, né? A gente pode, tem o meu filho, tem minha mãe, meu sobrinho, alguma coisa, pode mandar, só trocar a titularidade. E se faltar, você paga a diferença. Então, uma conta, consumi demais esse mês, fiz festa. Às vezes o cara bota, né? Você vai na casa do cara, aí você faz o cálculo. Não, o cara é um ar-condicionado pro casal, 2 filhos, o cachorrinho ali dorme com o ventilador ligado. E aí, beleza. Aí você estipula o projeto pro cara e fala, olha, pra tua conta hoje vai dar 50 mil reais. Aí o cara, beleza, fechou. Aí daqui a pouco o cara botou a placa solar, ele arreta, papai. Ar-condicionado o dia todo. O cachorro no ar-condicionado. Cachorro no ar-condicionado, vai vendo TV. Aí chega a surpresa, ei, Critério, a minha conta não baixou não, irmão. Aí quando tu vai ver o consumo do cara, dobrou. A gente encontra esses desafios. Não é? Acontece mesmo. E do off-grid... Eu tô te falando aí com
um certo conhecimento de causa. Conhecimento de causa, né? Tu sobe e dá aquela preguiça. Pô, vou descer de novo pra apagar a luz da sala ali. Porra, não, tá... Tem o solar aí, Tem o deixa que o solar solar. apaga. Deixa por conta na conta do Papa. Mas o off-grid, ele inclui bateria, que encarece muito. A ideia do off-grid é não ter a concessionária. Só que pelo fato de ser muito caro, ele não compensa muito financeiramente para a cidade. Só pra falar pra vocês aqui, a gente tá fazendo um documentário pra Netflix, por isso que eles estão filmando a gente ali, tá? Opa. A gente vai fazer um documentário. A Vanguarda tá em outro nível, Outro né? patamar. Outro, como diz o jogador, né? Outro patamar. Outro patamar. Tô brincando, não é isso não. É só um material mesmo pra gente de arquivo. Então, essa parte de bateria só é viável mesmo no interior. A gente tem 2 flutuantes de clientes nossos que puxar o cabo é 300 metros de cabo. Tá 10, 15 mil reais em cabo para puxar lá da área seca lá do ramal. Então é melhor colocar bateria. Coloca um conjunto de placas, 6, 8 placas, um conjunto de baterias e eu faço minha festa, meu churrasco no flutuante. E no caso de interior também, locais mais isolados, onde a rede é aquela luz para todos, que passa mais tempo sem energia que com energia, então... Luz para quase todos. Então o pessoal acaba optando pela bateria para ter até o sustento Mas básico. vocês não fazem mesmo. isso da bateria, não? Não, a gente acaba... O custo-benefício não é tão interessante, é mais difícil vender, é mais difícil do cliente perceber. Então a gente acaba optando por um on-grid, que é aquela ideia do payback de 3 a 4 anos. Enquanto que o off-grid é um pouco mais longo. Ele é muito interessante quando a gente está falando de alguém que vive no diesel, que gasta diesel demais, ou tipo uma fábrica no interior de, sei lá, de açaí. Eu não sei se a gente respondeu sobre a questão da lei. A gente chegou a falar? Sim, sobre a questão do saldo, né? De créditos, que hoje em dia é de 1 para 1, né? Com a mudança da lei, vai progressivamente aumentar aí essa taxação em cima desses créditos. Então... Mas pega quem já fez, ou como é que vai ser? Não, quem fizer vai ficar com direito adquirido, né, até 2045. Então... A gente está com o direito adquirido aqui. Sim. Nós estamos e ainda dá para tranquilos. fazer, né? Até março de 2023, aí, homologando o sistema. Janeiro de 2023, homologando o sistema. Ou seja, a ampulheta já tá virada ali, já tá... Tá contando. E tu já tá usando esse argumento de venda aí. Já. A gente já tem um criativo, já... Ainda não tá rodando rodando esse. Já tá saindo aí. Precisamos ter aí, né? Quer atender, irmão? Tô namorado, atenda aí, cara. Diga, atende de vídeo, chicote. pode falar. Essa hora, pô, irmão. Você tá onde? Deixa eu tirar a foto aqui, ela vai ficar tranquila. Pois é. E quais são os diferenciais hoje da Critéria? Porque hoje tu bota energia solar no Google, irmão, aparece o Joãozinho Solar, Fernandinho Solar, todo mundo. Tem não sei quantas empresas hoje vendendo solar. Quais são os diferenciais de vocês na hora de fechar com o cliente? E aí, Fabio? Eu diria que o nosso compromisso... Tá contigo. Chutei na área agora. Vou fazer o gol e agora. ainda chutei na área, agarrei as pernas do goleiro e te deixei na grande área sozinho. Vai, chuta pro gol. Não, eu diria que o diferencial da Critéria é a segurança que o cliente tem de que ele vai fazer um investimento em energia solar e ele vai ter o retorno disso. Então, a gente acompanha o cliente desde quando ele está pensando em fazer energia solar, a gente já faz um pré-projeto, já instala, acompanha ele depois disso para manter o sistema dele funcionando por muito tempo. Então, assim, eu diria que o interesse... Na verdade, o diferencial da Critéria é o nosso interesse em ele. E aquelas economizar. Garantias normais, X anos nas placas, tem também, qual é o nome do aparelho? O inversor. O inversor. Como é que é esse lance da garantia? O equipamento ele é muito durável, né? A gente falou de um payback aí, o sistema para se pagar em 3, 4 anos. Só a garantia do inversor já está em 10 anos. E a garantia das placas 12 anos de fabricação e 25 anos de uma garantia de que ela vai realmente fazer o papel dela lá. Ela perde 10% a cada quanto tempo? Eu lembro mais ou menos que tinha uma conta dela. O que o fabricante fala é o seguinte, que em 25 anos ela vai estar com 80% de hoje. Então, aí você aumenta um pouquinho a quantidade das placas e tal, para manter lá no futuro dá para colocar um pouco mais de placa, né? Adiciona lá no sistema para aumentar esses 20% que acabou caindo aí, mas só em 25 anos. E o mercado, vocês veem o mercado muito aquecido para esses projetos? Sim. Gradativamente as pessoas vêm percebendo, né, que existe uma crescente da conta de energia. Antigamente, quando a gente começou, a conta de energia era 0,88 centavos por quilowatt-hora. Então, o payback, até porque os equipamentos eram mais caros,
Então, o payback não era tão próximo, sabe? Era 4 anos, 4 anos e meio, 5 anos para alguns projetos. Então, as pessoas não ficavam tão confortáveis em fazer um investimento, sendo que ela tinha uma ideia de payback, mas que a gente estava também começando, o solar aqui na região não era tão forte. Então, tudo isso gerava um ambiente não tão desfavorável exatamente. para venda. E aí, agora que a gente tem uma tarifa de 1,26, ou seja, tá doendo. Quem consome 1.000 paga 1.260, mais iluminação pública. Então, tá realmente doendo no bolso de quem tá pagando. Mas a mudança da normativa, que é um gatilho, né, vai acontecer, é fato, não é uma coisa que a gente está levantando aqui que não existe. E a redução dos valores do equipamento, mais a nossa experiência que a gente já tem, tudo isso é um ambiente favorável agora. As pessoas já sabem, elas quiserem, a gente tem mais de 300 contratos, né? A gente está em 400 contratos agora, né? 449. Não, 349. 349. Então, tipo assim... Mas a gente... 449 a gente atinge agora já Daqui até a pouquinho julho. é porque eu tô pensando já no mês que vem. Exatamente. Então, tudo isso gera uma confiança. A gente entrega o que a gente promete, a gente tá junto de mão dada com o cliente até o final, né? Então, isso agora é um ambiente excelente para quem quer fazer investimento. Até agora que as taxas de juros estavam mais baixas, agora aumentou um pouco, mas durante o ano passado e esse ano até para quem queria fazer financiamento, foi um ambiente muito bom. Depois que a gente começou a investir em marketing, branding, no comercial, vocês perceberam quando ligava para o cliente, o cara já sabia quem era, facilitou um pouco a parte comercial? Com certeza, né? Inclusive, nós fizemos ontem mesmo a publicação, né, da nossa nova parceria com a Crítica, né? Pela Vanguarda. Pela Vanguarda, né? Aquele carro ali, hein? Como é que ficou? O carro não fica com vocês, o carro fica com eles. Uma pena, né? Assim, um final de semana com ele ficou comigo, pô, um dia. Pena, não consegui fazer muita de coisa. 20 por hora, pô. Tá chovendo muito, né? Enfim, então agora a gente está tendo muito mais presença. As pessoas, elas ligam pra gente e sabem de onde que nós somos, né? Nosso Instagram tá mais movimentado, TV, rádio. Agora que a gente está aparecendo mais, com certeza a gente está tendo muito mais oportunidades. Fica mais fácil de fechar a venda, né? Que não são mais pessoas desconhecidas. E o pós-venda, falando de venda, mas e o pós-venda aí? Vocês fazem um NPS com os clientes para entender a satisfação depois do serviço, durante? Existe alguma tecnologia que vocês acompanham, esses 300 e sabe lá quantos projetos que estão todos dentro da linha que vocês instalaram, estão rendendo o rendimento deles linear? Existe alguma tecnologia que controle isso? Cada pessoa que contratou aí, que fica de olho, vocês entram mais quando dá algum problema na conta, que ela percebe que subiu e vocês revisam o projeto. Como é que funciona, mais ou menos? Nosso pós-venda acaba sendo diferencial, a gente é muito ativo. A parte do NPS não temos o número preciso ainda, mas a gente tem feedbacks mais qualitativos. Reclame aqui, tá zerado, Tá né? zerado. Então tá ótimo. Mais qualitativos de elogios durante o processo, após. Indicações é um número bem forte nosso, então mostra que o pessoal gosta. Mas o pós-venda a gente tem um software que a gente juntou, que cada marca tem seu monitoramento do aparelho do inversor. A gente comprou um software que junta e agora, à tarde, final do dia, eu estava olhando todas as 300 instalações, como é que está o comportamento geral, a gente está num período chuvoso, que a geração é menor, então o cliente às vezes pensa que está gerando mal porque está com algum problema. Fala, não, é normal do período, quando chegar o verão você vai ver quão maior vai gerar. A gente tem esse acompanhamento ativo, se a gente verificar que alguém tá um pouco abaixo da média, a gente verifica, isso é normal, é algum tipo de sombra, de árvore que apareceu, algum sujo de cocô de passarinho, alguma placa trincada, que é pouco comum, mas já aconteceu de a gente encontrar placa trincada, porque tinha um local que tinha papagaio próximo, o pessoal jogando papagaio para pegar e a pedra caiu lá numa placa e a gente teve que trocar. Mas a gente faz esse acompanhamento ativo, a parte de conta, a gente está acompanhando, o cliente manda, a gente entra em contato com a concessionária para trocar, mas a gente acompanha todo mundo. A gente não consegue dormir tranquilo não sabendo como é que tá os clientes, porque não é entregou e sumiu, entregou e acompanha. A gente fica mais próximo. Vocês recomendam a limpeza das placas de quanto tempo para os clientes? De uns 6 a 9 meses. 6 meses é o ideal, mas tem local que não suja muito rápido. 9 meses é um tempo bom. Um ano não pode passar de forma alguma. Ele já suja muito, fica uma crosta assim mais
mais espessa, que é difícil de tirar, tem que esfregar muito. A parte da manutenção elétrica também, se passar de um Essa ano... manutenção é com vocês também? Sim, a gente deixa em contrato o primeiro ano, 2 manutenções, e depois o cliente opta de, vamos fechar um contrato de 3, 4 anos. Ou quando precisar, eu chamo vocês, fica a critério do cliente, mas o primeiro ano já está no contrato. O primeiro ano ele já fica muito tranquilo que a gente já faz sem nenhum custo a mais. Entendi. E aí o tema é da faculdade para a vida. Nesses 4 anos, já teve momentos assim que um olhou pro outro e falou, bicho, tô saco cheio desse cara aí, porra, vou pegar esse grandão aí, vou quebrar na porrada. Aí os dois assim se juntam, pô, vamos pegar esse maguinho aí. Ou não, é muito tranquilo. A gente já implementou isso, né, Carlos? Tô no box agora. É verdade, é verdade. Tá no box a gente agora? entrou no box porque a gente chega, tira nossas diferenças lá e... Faz igual a mulher do Big Brother na hora do balde lá, né? Vai brincar assim, aí no soquinho e pum, foi sem querer. Cara. Não, mas é legal a gente falar sobre isso, né, cara? Porque sociedade é um casamento, né? Então, assim, vocês têm que se dar muito bem, respeitar o limite de cada um, definir muito bem as atividades de cada um vai exercer na empresa, respeitar e Cobrar também. cobrar também, né? A gente... Pelo menos todo mundo acorda cedo. Um cara que malha 5 da... Eu saio 6 horas achando, ei, garotão, vamos treinar. Ele, não, já tô saindo, irmão. Um negócio... Já tava em casa, já 6h30. Já tava em casa. Voltando. Mano, não, a gente acredita muito na base do respeito, né? Porque é uma coisa que não pode nunca faltar no que a gente entende que é o melhor é o respeito. Então, tem cobrança, a gente se desentende algumas coisas, obviamente, a gente já está há muito tempo, a gente lida com muita pressão, a gente tem tanta pressão dos nossos clientes, tanta pressão dos colaboradores, quanto a nossa própria pressão de crescimento, a gente não quer parar. Quantos colaboradores vocês têm hoje, irmão? São mão de obra fixas ou vocês contratam por obra, assim? Não, a gente tem prestadores de serviço, né? E também tem os colaboradores que são fixos, mas a nossa equipe é bem fechada. A gente não gosta de ficar chamando equipes que a gente não trabalhou antes, porque qualidade, a gente preza na qualidade. Para entregar aí 15, 20 projetos mês, quantas pessoas envolvidas aí? Cara, só de obra tem 30. Só de obra. Escritório, se juntar o pessoal do escritório, tá quase para bater os 50, eu acho. Já passou do 40. Então, a gente tem toda essa responsabilidade, né? Todos esses períodos de pandemia, a gente tem que ficar de olho no pessoal, porque a gente sabe que tem pessoas que vão sofrer mais com isso, parente, questões financeiras, entre outros. Então, a gente tem que tem essa responsabilidade. Na pandemia teve demissão de gente ou não? Não, conseguiu? não. A gente não demitiu ninguém, não. Teve só redução de carga horária, principalmente de parte de obra, mas para não ficar sem receber. Que também foi uma questão muito das limitações impostas, né? A gente, em tese, não podia tá fazendo as obras, então a gente conversou, acordou com os clientes, esse período aqui a gente vai estar um pouco mais pausado. Conversou com nossos colaboradores, esse período aqui a gente não vai atuar, mas a gente não encerrou nenhuma mão de obra, a gente continuou com a nossa equipe que a gente já vinha mantendo mesmo, até porque é uma equipe qualificada, é uma equipe que a gente acredita, já vem de um tempo aí que a gente O turnover é muito, muito ruim para a empresa, né? Porque demora aí, sei lá, 6 meses para o cara pegar a cultura, pegar o estilo de fazer e tudo, e depois sai, muda por outro. E a gente é prestador bom, né? de serviço, né, cara? Manter a qualidade de serviço. Hoje a gente estava conversando sobre uma empresa que a gente conhece aí, que tá meio complicado aí, porque é prestação de serviço puro, né? E você franquear e expandir prestação de serviço é muito complicado, porque não garante a qualidade que todo mundo vai imprimir aquela mesma qualidade, assim. E vocês têm uma... Como é que a gente chama? Antes de fazer a entrega, tem um checklist ali, né? De como foi feito, se está tudo engatilhado direitinho. Sim, a gente faz confere, tanto visualmente quanto parte de medição, se está tudo correto, para poder solicitar a vistoria concessionária. Se a gente encontrar algum não conforme, a gente vai lá realizar um reparo, troca do equipamento, alguma coisa nesse sentido. A gente vai tentar sempre manter aquele padrão de qualidade, e qualquer coisa que acontecer, a gente fala para o cliente, pode ser uma simples goteira ou o equipamento parar de gerar, a gente rapidamente atua em cima para manter aquele padrão que a gente quer. A gente é bem em cima, a gente está melhorando cada dia mais, aprendendo, estudando, implementando forma de... esse checklist vale a pena usar, esse estilo não vai, tem que ser diferente, como é que a gente tira foto, a gente manda alguém lá, pede o pessoal de obra fazer vídeo chamado, tudo que dá a gente está fazendo para tentar manter aquele padrão, não fugir daquilo, que a gente
lutou, ralou muito para alcançar, a gente quer manter. Para quem que está pensando em colocar energia solar, tem alguns critérios, cara? É casa própria, tipo de telhado, o que é que influencia aí para que a pessoa seja apta a instalar um projeto de energia solar na sua casa? Então, pro nosso sistema, né, que a gente gera na própria casa do cliente, ele necessariamente tem que ter um telhado disponível. Então, se for em um apartamento, por exemplo, já que o telhado é compartilhado, a gente não teria como fazer, né, a bonificação somente para uma pessoa. Então, um apartamento não entra no... Instalar no próprio local não tem como para apartamento. O que dá para fazer é instalar energia solar em outro local, gera créditos lá, e aí transfere para o apartamento, que é como alguns clientes nossos, inclusive, já fizeram. Agora, para instalação em residências, basta que o telhado tenha uma área disponível, né, que não seja sombreado, e a gente já consegue fazer a instalação do sistema tranquilamente. Um adendo legal é que a gente começou a implementar na cidade o uso de drone. Hoje a gente tem 6 em operação. 6 drones com equipe de venda e de engenharia. E no começo era só a gente que fazia o estudo, fazia as fotos, fazia todo o desenho, toda a simulação. E as empresas então foram começando a implementar porque era um diferencial que garantia a geração nossa. A gente não tinha muitas surpresas com isso aqui aconteceu, não está funcionando, tem aquela sombra, aquele prédio. E os concorrentes estão implementando com certo atraso. E hoje a gente... tem empresa que tem 1, 2 drones, a gente está com 6. Em breve, indo para o 7º, 8º, a gente tem uma frota já. O pessoal fica brincando, quando é que vai ter a corrida? Eu falei, não pode. Não pode ter corrida que é precisa demais, não tem como... mas é um diferencial nosso muito interessante essa parte de não é só caber no telhado, só ter o espaço lá, tem tantos metros quadrados. Tem que ver se não tem uma sombra que vai impactar, senão eu queria gerar R$1.000, gerar 800. E esses 200, de quem é a culpa? É do sol? Esse ano teve um grande marco, né, que foi a mudança de vocês para a nova sede. Quando foi? Foi em dezembro? Foi. A gente fechou, né, o novo prédio em dezembro. Eu, particularmente, só consegui fazer a alteração das minhas coisas esse ano devido a gente teve alguns compromissos fora da cidade, eu e o Jordan, então foi bem corrido, né? Fora que dezembro tem muita coisa. Tem o feriado festinha, também, tem a confraternização. O pessoal não pode passar sem confraternização. Eu sou um cara que eu não sou muito fã disso, né? Eu sou bem mais tranquilo. E o pessoal, não, tem que ter confraternização. Tá, bora fazer confraternização então. E aí eu não consegui mudar, mas Hoje tá ali perto na Djalma, ali perto da Mercedes, né? Tá na rua que é esquina da Mercedes, né? Entre o Baiano e a Mercedes. Ele entre a Djalma e a Constantino. Nery. Isso pra gente foi um marco interessante, né? Porque a gente... O que melhorou para vocês na nova sede? Cara... Além do ambiente de trabalho maior, bem localizado, influencia na hora do cliente. O cliente ele vai até a empresa de vocês assim para conhecer, para ver se existe, para sentir mais segurança, para assinar o contrato. Vocês puxam isso aí, faz o cara tomar um cafezinho lá com vocês? Na verdade, não é tão necessário assim, porque a gente já é uma empresa conhecida, tá? Então, acontecer do cliente ir lá para confiar no nosso trabalho não tem acontecido tanto. Mas tem alguns clientes que gostam de conhecer, quer ver como é que é a empresa, e aí a gente atende, tira as dúvidas dele lá, e aí, posteriormente, já vai para o contrato. Pessoa jurídica que a gente já teve uma conversa, né? Um contrato maior. Às vezes a pessoa, o gestor quer ir lá, não para conhecer alguma coisa assim, mas a gente fazer a formalização do contrato lá é melhor, porque caso ele queira fazer alguma alteração na redação do contrato, alguma coisa desse tipo, é melhor que esteja na nossa sede, que é mais fácil de fazer alguma mudança. Então isso realmente, isso mudou, hoje a gente teve uma pessoa jurídica lá no contrato, para fazer um contrato lá, então já é um diferencial, né? Fora o estacionamento que a gente tem agora, que é muito melhor, é privado. Então, e pra gente foi uma mudança muito positiva, porque a gente demorou para chegar nesse ponto, digamos assim, mas não por questões financeiras, mas porque a gente entendia de posicionamento. E agora a gente entende que a gente precisa de um posicionamento desse, e a gente fez essa mudança para esse novo ambiente que é bem maior, né? Não sei se você já foi lá. Não, ainda não fui. Tá me devendo essa visita aí. Tô te devendo. E aí, 2022, aí, espera então um ano aí de... Já tem as metas para esse ano, bater aí os 600 contratos. Tá pouco, né, irmão? Tem que... A gente não tem uma meta de fechamento de contrato. A gente tem uma meta interna, né, de faturamento.
Certo. Mas também a gente tem aí novos negócios que a gente está desbravando, né? Vocês pretendem sair de Manaus para expandir para outros locais? Interior, vocês têm clientes também? Vocês fazem interior? A gente tem Parintins, a gente tem alguns clientes em Parintins. A gente tem essa estratégia de ir para novos locais, que é uma coisa que a gente ainda está discutindo. Na internamente. segmentação de lead, a gente está colocando outras... Ou Não, tá só Manaus, irmão? É porque Tu o que nosso sabe, foco atualmente tu que sabe tá em mais Manaus. tu que sabe mais do que eu. Atualmente está focado exclusivamente para Manaus ainda. Mas a emissora que a gente está fazendo mídia e tal, ela também passa cobre também interior, né? E Sim. Não, com certeza. Com certeza. aparece lead de interior para interessado também? Aparece cliente? Aparece sim. Aparece um volume o maior volume daqui de Manaus mesmo, tá? Mas aparecem vários leads do interior também. Quantos projetos no interior vocês já fizeram? Poucos. Né? Tem Parintins só. Não tem. Iranduba, Parintins. Mas vocês não buscam muito, preferem Não, mais... não. Tem- É porque mexe com uma questão de logística também, que é um pouco mais complicada, né? Ir para o interior, dependendo também do tamanho do sistema, às vezes fica ruim para o cliente, até porque a gente gosta de ter uma presença mais forte. Então, se é no interior, deu alguma situação e a gente não consegue ter um acesso fácil para chegar, entendeu? Aí a gente, dependendo do cliente, a gente prefere realmente não progredir, porque a gente gosta de ter esse contato no corpo a corpo, mais fácil. Entendi. Eu ia brincar aqui, mas não vou. Não faço isso não. Ei, muito obrigado aí. Queria agradecer aí a presença de vocês. Esse é o segundo podcast que a gente grava. O primeiro que vai ao vivo aí, que vai pro ar. Gravei com o Sergião também na terça-feira. Regravei com ele também, né? Nós tivemos aí problema técnico no outro estúdio que a gente estava. Mas agora deu tudo certo aí. Queria agradecer a presença de vocês. Desejar muito sucesso. Garotos novos aí, desbravando uma carreira sólida e com honestidade, trabalho, e espero que vocês consigam crescer cada vez melhor, cada vez mais, obedecer, cumprir as metas de vocês aí, com saúde, qualidade de vida, porque não adianta a gente ganhar dinheiro e depois perder, Isso é um ponto, perder para ficar gastando. O cara passa a vida ganhando dinheiro, aí depois perde a saúde e gasta o dinheiro todinho para cuidar da saúde. Não faz muito sentido isso. Então, espero que a gente consiga trabalhar junto por muito tempo, que a nossa parceria continue assim, vitoriosa, crescendo muitos leads, muitos contratos. Queria agradecer aí. Quem quiser seguir a Critério Energia, @Critério Energia no Instagram, Critério Energia no Facebook, no LinkedIn, TikTok, já estão no TikTok, Ainda já, não, dancinha ainda não, não. nós vamos implementar aí Já amanhã. localização. Falar com o Né? Jota. A gente podia Vamos botar falar com o Jota o amanhã. Brenão pra fazer uma dancinha. Vai ser maneiro. Ela está movimentando, né? Já passou essa trend já, né? E é isso aí. E aí o Instagram pessoal de vocês também aí, Carlos Chirano, Jordan V. Dias, Jordan com JH, não é o Michael Jordan. V. Dias, E Fábio Ezen. Fábio Ezen. Dou R$1.000 para quem achar o Fábio no Instagram. Fábio Ezen com Z. Ezen. Fábio Ezen, para vocês acharem ele aqui. Então é isso, galera. Vocês ficaram aqui com mais um VCast da faculdade para a vida. Acabamos aí vendendo peixe aí da nossa Critério Energia Solar. Pensou em placa solar, em economizar energia, até 95% de redução na sua conta de energia, procure a Critéria. Parceiro aí, vanguarda, uma empresa de vanguarda aí com a gente. E eu sempre digo que a gente só anuncia aquele produto que a gente acredita e a gente consome, porque a gente associar a nossa marca, a gente trabalha com isso, a gente só procura associar a nossa marca com outras marcas boas. E muito obrigado por ter escolhido a vanguarda. E é isso aí. Valeu, pessoal. Valeu. VCast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação: Breno Maciel.